Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos ao vivo nessa noite pelo programa Momento Bíblico, diretamente do estúdio da Sun News. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso e para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, com esse programa dessa noite, com um tema muito abençoador, para que Deus, através da sua graça e da tua infinita misericórdia, possa alcançar a tua vida, tua casa, teu trabalho, aonde você estiver. Que a palavra santa e inerrante do nosso Senhor Jesus venha te alcançar e te abençoar, te fortalecer cada vez mais para a glória de Deus. Estaremos orando. Após essa pequena oração, estaremos dando continuidade ao programa desta noite, para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, pela tua bênção, tua graça, por tudo que o Senhor tem feito. Alcança as vidas, salva, liberta, restaura, renova, fortalece o teu povo, a tua igreja, Senhor, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Assim nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos amados e queridos, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Senhor Jesus Cristo, ao nosso programa dessa noite. Programa esse, sempre com estudo sistemático dentro do universo cristão, para abençoar o povo de Deus, para fortalecer o povo de Deus, para agregar conhecimento, agregar continuidade de uma vida agraciada pelo nosso Senhor. Não é um programa que venha a ser melhor ou único, mas um programa que venha a ser cada vez mais elevar o seu nível de espiritualidade. Quando falamos da palavra de Deus, somos abençoados. Como deixando a palavra de Deus em nossa vida, somos abençoados. Quando se importamos pela palavra de Deus, somos abençoados. E a bênção de Deus está por todos aqueles que o crê, por todos aqueles que o confia, todos aqueles que acreditam no seu e poderoso nome. E quando falamos da palavra do Senhor, é muito importante e sublime para nosso dia a dia, nosso cotidiano, para sermos enriquecidos pelo Espírito Santo, sermos melhores na presença de Deus, não sermos melhores um com o outro. Não existe competitividade na presença de Deus, não existe acepção, não existe isso. De Deus não, os homens podem até que seja feito isso, mas da parte de Deus não. Mas quando nós nos importamos em sermos melhores na presença do Senhor, caracterizamos uma identidade melhor na presença de Deus. E isso agrada o nosso Deus. Isso agrada o nosso Espírito Santo em nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus falou de Jesus, este é meu filho amado, a quem me compraz. Ou seja, somente traz alegrias e grandes desejos de felicidades. Jesus deixou isso estabelecido em nós, a igreja do Senhor, para ser melhor na face da terra, num mundo difícil, no mundo caótico, no mundo problemático, no mundo de trevas. E a igreja está sendo estabelecida para fazer a diferença, para fazer a obra do Senhor Jesus. Quero desejar a paz do Senhor Jesus para os meus queridos e amados irmãos do nosso ministério, a qual eu faço parte, Igreja Assembleia de Deus, remanescente em Cristo, nosso querido e amado pastor Ronélio. Deus abençoe tua casa, tua família, aos obreiros e obreiras do Santo Ministério, que Deus continue abençoando de uma forma poderosa em Cristo Jesus. Quem vos fala nessa noite é o evangelista Fábio Vladimir, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. E o tema dessa noite, meus irmãos, é um tema que vem nos trazer uma reflexão daquilo que se refere-se estar na obra de Deus e fazer a obra de Deus. Muito bem, obra de Deus não é uma coisa simples, não é uma coisa impossível. Pode ser difícil, mas ela não é impossível. E quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós estamos na presença do Senhor, precisamos ter inteiramente um contato, uma aproximação com Deus. E essa aproximação denota em nossa vida as bênçãos de Deus por aquilo que nós somos e representamos diante do Senhor. Se nós somos pessoas que fazemos de tudo para com que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido, somos abençoados. E quando somos abençoados, somos guardados, somos protegidos. A bênção maior para a nossa vida é estar debaixo da proteção de Deus. A bênção maior da nossa vida é estar caminhando debaixo das asas do Altíssimo,
debaixo da guarda do Senhor. Essa é a maior bênção, meus irmãos. Essa é a maior bênção a todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. No YouTube, sejam todos bem-vindos. A todos aqueles que estão contemplando esse trabalho, esse projeto pela primeira vez. Deus abençoe a tua vida por estar conosco, disponibilizando a sua atenção de podermos ser abençoando a este programa pela tua atenção, pelo teu like e pela a tua visibilidade. Que Deus continue te dando graça e força para esse projeto crescer cada vez mais sobre a tua vida, em nome do Senhor. Então, quando nós estamos debaixo dessa graça e debaixo dessa bênção, significa que Deus, Ele responde todas as coisas da nossa vida pela sua proteção. E eu quero pegar aqui um versículo como base bíblica, né? Eu não vou esmiuçar o número 23 de Salmo todo, mas eu quero pegar apenas o número 1 do Salmo 23, que diz assim, bem conhecidíssimo da igreja: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bem, quando eu pego esse versículo bíblico, eu entendo não só a oração de Davi, não só a petição de Davi, não só uma forma de interpretação de Davi, daquilo que ele estava passando, daquilo que estava ocorrendo, naquele momento de aflição, naquele momento de perseguição e de angústia, mas ele acreditou e confiou no Senhor. Confiou e depositou a sua fé no Altíssimo. E aqueles que depositou a fé no Altíssimo, a resposta de Deus é imediata. O plano, o projeto, o propósito de Deus é instantânea por aquilo que nós estamos confiando nele como ovelha do Senhor. Ele sendo meu pastor. É interessante que esse versículo, meus irmãos, ele é visto e conhecido universalmente de toda a história da humanidade. De todo momento de quando Deus ele entrega a sua palavra à humanidade, quando chegou aos Salmos, a interpretação dos Salmos, e aí quando o salmista ele disse isso, de uma forma sincera, singela, ele dizendo: olha, eu estou debaixo de um pastorado, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, eu estou debaixo de um auxílio, debaixo de uma orientação espiritual, porque Deus é o meu Senhor, porque Deus é o meu pastor, e através dele ser o meu Senhor, através dele ser o meu pastor, nada me falta, nada me esteja em falta na minha vida. Por quê? Porque Deus concede tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, e não muitas das vezes naquilo que nós pedimos, porque às vezes a coisa que nós pedimos ou almejamos são coisas que não servem para nós, são coisas que não vão dar crescimento espiritual, coisas que não vai trazer mais aproximação de Deus para a nossa vida. Então eu preciso ter um discernimento, começo agora entendendo que eu preciso ter um discernimento para entender alguns propósitos de Deus para com a minha vida, algumas bênçãos de Deus para com a minha vida, de eu estar debaixo dessa guarda, essa proteção, uma vida de proteção ao Senhor Jesus Cristo. Verificando o número de Salmo de número 33, versículo 20, a palavra de Deus nos fala: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, ou seja, nosso protetor. É uma vida que está caminhando debaixo da graça e da guarda de Deus. Porque a minha alma, precisa estar esperando no Senhor, acreditando no Senhor. Esperei com paciência, né? O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então, esperar no Senhor é acreditar no propósito da conclusão de Deus sobre a nossa vida. É esperar na resposta da oração. É esperar que Ele é o refúgio e o auxílio e o nosso escudo, nosso protetor contra os dardos inflamáveis do inimigo. Você liga esse versículo com Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, que quando a Bíblia fala que a armadura de Deus é como proteção espiritual. E esse lado espiritual, ele tem uma trajetória de nos transmitir também o lado material. Ou seja, se eu estou bem com Deus, se eu estou bem espiritualmente com Deus, Deus supre todas as coisas em minha vida. Deus nos protege de todas as obras do inimigo, guarda de toda obra da malignidade. Ele nos livra de toda a obra do mal, livra-nos de todas as coisas que o humano lança contra o outro humano.
o desejo, a intenção do mal contra o outro humano. E por que não entender? Alguém que lança contra você, que é servo de Deus, que é cristão, que se diz ser crente no Senhor Jesus. Então, tudo que vem contra você, as pedradas, os desejos de você não crescer, o desejo de você não ter, estar cada vez mais crescente na presença do Senhor. Quando você está na presença de Deus, em espírito e em verdade, o Senhor te guarda e te livra desses males. Te livra, ainda que Deus permite com que essas coisas venham até você. Mas você está guardado, a tua mente está guardada. A intelectualidade espiritual está em você. Você começa agora a ter uma mente de Cristo. Você começa a ter uma mente, começa a mentalizar a palavra, aquilo que ela representa para você, aquilo que ela tem para a sua vida, e aquilo que você está mentalizando na palavra de Deus, as coisas vão acontecendo porque você quer viver essa palavra, você quer estar nessa palavra. Jesus é a palavra, então eu quero estar em Jesus. Jesus é o caminho, então eu quero estar nesse caminho, e Jesus é a vida, então eu quero estar nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. Então, se eu estou nesse propósito de Deus para salvar o que estava doente, porque eu estava doente espiritual. Ele me tirou do lamaçal, tirou você do lamaçal do pecado, te fez novo, uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então, a proteção de Deus começa por aí. Ele enviou Cristo para você ser salvo, resgatado, tirado das garras do inimigo e fazer uma nova pessoa. E agora esse caminho está diante de um caminho abençoador, um caminho glorificado por Deus sobre a tua vida. E isso é o propósito de Deus, ter uma vida debaixo de um auxílio, ter uma vida debaixo de um escudo de Deus, ter uma vida debaixo da espera do Senhor. E isso vai alimentando a nossa alma. A palavra de Deus vai alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito. E esse espírito humano, ele vai sendo transformado, trabalhado, para que eu não venha pecar contra Deus, para que eu não venha pecar contra a obra do Senhor. E principalmente transmitir honras e glórias ao nome de Jesus. A identidade cristã será crescente sobre a nossa vida. Por quê? Porque diante da sociedade que nos vê, que nos observa, né? A nuvem de testemunha, que muitas das vezes está observando, não só aqueles dentro da igreja, mas aqueles que estão fora da igreja, observando se você é crente mesmo, observando se você é servo mesmo, observando se você é de Bíblia mesmo, observando se você é de oração, observando se você realmente é do louvor, né? Se você realmente crê naquilo que você prega. Tem gente que prega, mas não crê o que está pregando. Ele prega, mas não acredita. Ele só desenrola para a igreja uma palavra, ele só traz algo para a igreja, mas ele não acredita no poder dessa palavra. Ele não acredita no poder que está contido nas Escrituras. Então, se eu agir dessa forma, automaticamente não tem como eu ser fortalecido pelo Senhor, não tem como eu estar cheio da graça e da virtude de Deus, porque eu estou desacreditando de mim mesmo, eu estou desacreditando dos propósitos, da honra, da glória, da virtude de Deus sobre a minha vida. Eu estou desacreditando no agir do Espírito Santo em minha vida, e aí automaticamente eu não tenho uma vida de guarda, de proteção. O inimigo vem, e quando eu não estou debaixo da graça de Deus, o inimigo vem e toca, mesmo Deus permitindo, irmãos. Se Deus guarda a tua vida, o inimigo vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque aqueles que estão na presença de Deus, o inimigo não toca, só se Deus permitir. Porque se Deus permitir, é porque Deus tem um plano, tem um propósito para a tua vida, e sabe que você é capaz de prosseguir com essas coisas, e será mais do que vencedor, mais do que vencedora, por aquele que te amou, por aquele que te chamou para a glória do nome do Senhor. Exemplo, Salmo número 16, versículo 1, está escrito na palavra de Deus, em caixa alta, em letras maiúsculas: guarda-me, Senhor, ó Deus, porque em ti confio. Ou seja, essa oração do salmista, ele tinha certeza, irmão. Uma das coisas que faz as coisas acontecerem em nossa vida é certeza em Deus, confiança em Deus.
perseverança em Deus, esperança em Deus, credibilidade da palavra de Deus em nossa vida. Isso alegra ao Senhor e principalmente Deus vai trabalhando em nossa vida de uma forma poderosa. Deus vai trabalhando no teu ministério, Deus vai trabalhando na tua casa, na tua família. Mas a minha família está precisando de um impacto de Deus. A minha, todas nós precisamos de algo impactante, glorioso de Deus. Mas como que eu posso mudar esse quadro? Continue na sua caminhada. Como Deus falou com Gideão: varão valoroso, vai na tua força. Mas eu sou pobre, Senhor. Eu sou pequeno da tribo. Eu sou pequeno de Manassés. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Mas Deus, o anjo do Senhor falou: vai na tua força. Continue nessa sua perseverança. Não desacredite daquilo que Deus já falou com você. Não desacredite das profecias que Deus já falou com a tua vida. Continue firme e revestido e forte na presença de Deus. Porque Deus vai concluir aquilo que Ele já estabeleceu, os propósitos com a tua vida. Existem muitas pessoas atualmente que estão perdendo muito com Deus, estão desistindo de Jesus, estão desistindo da santa palavra, por causa das lutas, por causa das provas, por causa das tentações. Mas o Senhor está sempre nos guardando, nos livrando. Sabe para quê, meus irmãos? Sabe para quê? Para você ser revestido. Você, eu, precisamos ter raiz na presença de Deus, ter raiz bíblica, ter raiz espiritual. Sabe por quê? Porque senão o vento vem e me tira da presença de Deus. As provações vêm e me desanima, me desmotiva, e eu não encontro motivos, razões, situações de continuar avante na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que há muitos fracos e muitos que dormem. Por que estão dormindo? E por que estão fracos? Porque já não confiam em mais. Porque não estão pedindo: Deus, me guarda, porque eu confio em Ti. Deus, esteja comigo, porque o Senhor é meu auxílio, o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Senhor. Eu já me entreguei a minha vida ao Senhor e acredito que o Senhor tem o poder, o domínio de todas as coisas para executar ao meu favor, porque o intuito de Deus é glorificar o nome dele na nossa vida. Por isso que ele permite tais coisas para conosco. Por isso que Deus permite as oportunidades de nós crescermos na presença do Senhor, intelectualmente, espiritualmente, sentimentalmente, crescermos na presença de Deus, aumentando a nossa fé. Tem gente que tem medo de falar assim. Olha só uma coisa interessante, coisa que só vai encontrar nesse programa aqui. Sabe o que é? Tem gente que tem medo de dizer: Deus, aumenta a minha fé. Porque tem medo de pedir para Deus aumentar a minha fé, porque tem medo de passar pelas provações e as lutas. Mas a comunicação do crente com Deus é comunicação de desafios, é comunicação de enfrentamento, é comunicação de colocar à prova aquilo que você é com Deus e aquilo que Deus é para você. Deus está sempre provando que Ele é o Senhor. Deus está sempre provando que Ele é justo. Deus está sempre provando que Ele é abençoador. Deus está sempre provando que Ele é o protetor, que Ele guarda, livra de todo mal e principalmente supre a nossa vida. Provas concretas, executáveis de Deus sobre a nossa vida. Agora, o que eu preciso então para com Deus? Eu preciso provar para Deus que eu estou firme. Preciso provar para Deus que eu estou cada vez mais convicto da sua palavra, convicto do seu amor, convicto da sua glória e da tua bênção com a minha vida. É uma espécie de colocarmos todos os departamentos, colocarmos todos os requisitos que nós temos diante de Deus. Veja, contexto espiritual, contexto natural, contexto físico, para que o Senhor seja exaltado, enaltecido. E o prazer de Deus é colocar o teu Filho, Jesus Cristo, em nossa vida, para que o Filho seja engrandecido através do Pai. E aí, através do Pai, vem o Espírito para nos orientar, nos convencer cada vez mais que precisamos
melhorarmos, precisamos ser melhores na igreja, precisamos ser melhor na nossa atuação de culto, precisamos ser melhor ao realizar a obra de Deus, precisamos ser melhor pedindo a Deus, Deus, concede-me, Pai, maturidade espiritual, maturidade para estar na tua presença. Concede cada vez mais, Senhor, a sensibilidade, a unção de entender o que o Senhor está falando, os meus ouvidos abertos à tua voz, unge os meus ouvidos, o meu coração, para eu ouvir a tua voz, a sensibilidade do Espírito, para sentir a tua presença, para sentir a tua glória em nosso meio, quando nos reunimos para exaltar o Senhor, quando nos entregamos, nos disponibilizamos para se ajuntarmos e dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Agora, quando nós não percebemos essas coisas, nós perdemos a proteção. Que proteção que nós perdemos? A proteção de servo para com o Pai. Em que sentido isso significa? No sentido do contexto de ser adorador, no contexto de ser filho, de ser filha, porque Deus está sempre conosco em todos os momentos. E através dessa presença gloriosa de Deus para conosco, vêm os adversários. Exemplo, Lucas no capítulo 21, versículo 17 e o 18. Olha só o que está escrito. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Que glória, que maravilha. Honras e glórias a Jesus. Sabe por quê? Porque é o cuidado de Deus. Mas de todos seremos odiados. A igreja é a escória do mundo. A igreja, ela não representa nada para um mundo egoísta, para um mundo dividido, para um mundo idólatra, para um mundo que não acredita na palavra de Deus e não entende que Deus é o Criador de todas as coisas. Para esse mundo, a igreja é a escória, não serve para nada, é apenas uma religião. Mas a Bíblia diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E quando nós estamos debaixo desse poder de Deus, nós estamos convictos que seremos odiados por aqueles que não amam a palavra, por aqueles que não amam a obra. E por que não dizer, meus queridos irmãos, se nós não tomarmos cuidados, seremos odiados até mesmo dentro da igreja, da casa de Deus, da casa de oração. Por que isso pode acontecer? Porque nem todo mundo que está na casa de Deus são espirituais. São pessoas que se entregaram realmente ao Senhor. São pessoas que estão firmes na presença de Deus. Muitos estão por estar. Muitos só estão preenchendo o espaço. Muitos querem de Deus, mas não querem ofertar. Não querem fazer algo para Deus. Muitos querem receber de Deus, mas não querem se lançar para Deus. Assim é o histórico de como está a obra do Senhor. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus chama os remidos. Deus chama os lavados. Deus chama aqueles que têm boas obras. E aqueles que têm boas obras, aqui são odiados, são mal interpretados, são mal vistos, são imperdoáveis. Não são pessoas que têm amizade. Sabe por quê? Porque o seu falar, o seu agir, o seu modo de vida é cristocêntrico. É Cristo sobre todas as coisas. Você já tem visão de Deus. Você já foi lavado, agora você tem a visão de Jesus, visão do alto, pensando nas coisas do alto, não pensando nas coisas terrenas, nas coisas medíocres, nas coisas mesquinhas, mas pensando nas coisas abençoadoras de Deus, sendo tocado pelo poder do Senhor, para que Deus continue te abençoando e te usando como grande ferramenta, ministerialmente, na família, na escola, parte acadêmica, parte profissional, em toda a vossa maneira de viver. Então Deus tem esses propósitos, porque é Deus que faz isso acontecer. A proteção é isso que faz acontecer, debaixo da guarda de Deus. E essa guarda espiritual de Deus sobre a nossa vida, aonde nós vamos alcançando cada vez mais um nível de espiritualidade que aquilo que o ser humano não consegue entender. Existem pessoas dentro da casa de Deus que estão somente vivendo o contexto natural, não conseguem discernir o que é espiritual. Uma obra como essa,
Um trabalho como esse, muitos não entendem. Por que não entendem? Porque estão vivendo na naturalidade da sua vida. Mas quando nós enxergamos todo o procedimento espiritual, nós entendemos que isto faz parte da obra de Deus. E obra de Deus, ela tem seus departamentos. Mas a partir do momento que que você, que tem a mente de Cristo, que tem uma vida mentalizada em Jesus, você sabe que todos os departamentos da obra de Deus se resumem em uma coisa só, chamada obra de Deus. E quando se resume em obra de Deus, tudo que se refere-se a Deus para o crescimento é abençoador. E eu preciso abençoar, eu preciso fazer parte, para também estar protegendo esse contexto da obra de Deus em minha vida, na minha história. Você que é um obreiro, você que é uma obreira, não tenha visões divididas na casa de Deus. Não age diferente. Não venha com situações adversas. Essa daqui é obra de Deus e esse aqui não é obra de Deus. Esse daqui é porque é fulano, porque é ciclano. Visão dividida. Não está debaixo de uma proteção espiritual, de um discernimento da palavra de Deus. Agora, quando eu pego todos esses conteúdos, esses departamentos, e ajunto numa coisa só, e discernindo que é obra de Deus, é uma coisa só, porque é do Pai e é para o Pai, aí eu sou abençoado. Só de pensar assim eu sou abençoado. Só de entender isso, você é abençoado, sabe? Porque já começou a mudar a sua forma de interpretação, forma de entender. Aí você vai sendo visto por Deus, uma pessoa que está crescendo na maturidade espiritual, crescendo em graça. Tem pessoas que acham que crescer em graça é estar cada vez mais só lendo Bíblia e orando, só estar jejuando. Isso é o início de todas as coisas. Crescer na graça começa dentro de um comportamento intelectual e psicológico dentro de nós, para que isso tenha um efeito externo, primeiramente interno para o externo. Se conclui as palavras que Jesus disse: o que contamina o homem não é o de fora para dentro, mas é o de dentro para fora. Então, quando Jesus fala isso, ele nos leva a um contexto de intelectualidade, de proteção interna. Eu me guardar para que o inimigo não venha me colocar teorias, visões, pensamentos maus em relação à obra de Deus, em relação ao ministério, mas venha ter pensamentos de edificação, pensamentos de interpretações bíblicas, para que o Senhor seja engrandecido, pensamentos de elevações, para que o ministério cresça, entendeu? Eu não posso só fazer parte do ministério, eu tenho que respirar isso, da medida de todas as condições e disponibilidade que o Senhor nos concede. Isto é estar protegendo o ministério, é você guardar o ministério. Observe uma coisa, Deus nos guarda para eu guardar algo. E quando eu guardo algo, tudo que Deus colocou em nossas mãos para executarmos a guarda, a administração, para que o Senhor seja engrandecido nisso que Ele colocou em nossas mãos, nas tuas mãos. E quando eu não executo a obra de Deus, eu estou deixando os parâmetros, os departamentos da obra de Deus, os departamentos da guarda, da proteção de Deus de lado. E automaticamente isso vai fazer com que eu me enfraqueça na presença do Senhor. Aí eu vou enquadrar aquilo que Paulo disse aos Coríntios: os fracos e os que dormem. Eu vou me enquadrar naquilo que Paulo disse aos Tessalonicenses, aliás, aos Colossenses, dizendo para pensar nas coisas de cima e não das coisas terrenas. Porque eu deixei as coisas de lado do Senhor e eu estou pensando apenas nas coisas minhas e não das coisas de Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, continue abençoando essa obra com o seu like. Se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no canal Fábio Vladimir, aí no YouTube. Deus abençoe a cada um que está conosco. As irmãs do Remanescente em Cristo, Deus abençoe cada uma que está conosco, abençoando essa obra, prestigiando essa obra. Obra de Deus. E quando temos a obra de Deus, somos abençoados. Você, irmã, é abençoada, porque você está abençoando essa obra. Não é minha, não é da Sam. De quem é essa obra? Do nosso Senhor. Tudo que é de Deus prevalece e permanece
para todo sempre. E Deus é aquele que tem o poder de executar grandes coisas para a glória de Deus. Somos odiados, muitas das vezes, mal interpretados, como eu disse, até mesmo dentro da igreja. Mas que Deus nos guarde e te guarde, para que essa interpretação maligna, muitas vezes entrou na vida de muitas pessoas dentro da casa do Senhor, que não tem visão celestial, que ainda não aprendeu o que significa a obra de Deus, o que ainda não entendeu o que significa respirar debaixo de uma guarda, debaixo de uma proteção divina, contexto e estar fazendo o que Deus lhe agrada, não aprendeu. Mas eu posso dizer que tenho 300 mil anos na presença de Deus, mas não aprendeu, precisa reaprender, ou precisa aprender o que é fazer obra de Deus. Então, muito bem, olha só a oração de Jesus, uma coisa interessante que quando Deus fala na sua palavra, vamos conferir em 1 João no capítulo 5, versículo 18. Primeira epístola de João, 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas todo aquele que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Meu Jesus, olha isso. Irmão, se somos nascidos por coerência de Jesus Cristo, o trabalhar de Cristo na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de nascer de novo. Nascer de novo. Agora, se eu nasci de novo, eu tenho que tomar cuidado para eu não pecar contra Deus e contra a sua palavra. Então, eu preciso estar revestido. Uma das coisas que Deus não fez em ninguém foi lavagem cerebral. Ele não tirou de você as coisas, ele jogou no esquecimento o meu passado. Mas, infelizmente, o poder de escolha está em nós. Que temos o poder de continuar uma vida nova com Deus ou uma vida velha e achando que está na presença de Deus. Como que é isso? É o poder de ressuscitar a velha criatura, aquelas coisas que eu falava que não agradava a Deus, aquelas coisas que eu pensava que não agradava a Deus, as atitudes humanas que não agradavam a Deus, eu ressuscitei e achando que isso é normal, é comum, Deus perdoa, Deus me entende, Deus sabe como eu sou, está muito enganado, porque Jesus pode vir e isso pode ser um grande peso diante da tua salvação. Então é interessante que Jesus, ele veio para trazer vida, veio para trazer o perdão de Deus. Você que está aí do outro lado, chegando agora, que talvez não está em nenhuma igreja evangélica, não pertence a um ministério, tem alguma religião, não sei. Você que diz que ama a Deus, você que diz que tem Deus no seu coração, deixa eu te falar uma coisa, você que diz que tem Deus na tua vida, Deus, ele quer estar pleno sobre você. A proteção não é só o coração, não é só de falar, não é só por um símbolo exposto e dizer que está em Deus, mas vida com Deus, é isso que faz a diferença. Como que eu tenho vida com Deus? Renunciando a mim mesmo, me arrependendo dos meus pecados, dos meus flagelos, minhas falhas, minhas faltas, e deixando Jesus ser o meu Senhor. Por que Jesus então tem que ser o meu Senhor? Alguém pode perguntar isso para mim. Sabe por quê? Porque se eu não acreditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, inspirada por Deus para os homens, usando a ferramenta humana, apenas a escrita, e para que eu e você entendesse o que realmente Deus quer passar para a humanidade, o que vai acontecer? Eu não estou acreditando naquilo que Deus entregou para o homem. E o maior bem precioso que Deus entregou para o homem é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Então, se eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra. Se eu acredito na palavra, eu acredito em Jesus, porque Ele é a palavra. Se eu acredito em Jesus, por ser a palavra, Ele é o verbo vivo de Deus. João no capítulo 1 está escrito, Ele é o verbo vivo de Deus. Então, se eu acredito nesse verbo, eu acredito que Ele é o Filho, porque Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem é o Pai de Jesus? É o Senhor. Então, se o Senhor é o Pai de Jesus, Ele está entre nós, como a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, é sobre a tua vida. Você que está aí do outro lado, que muitas vezes acha que Jesus está em você, acha que Deus está em você, aí Deus pergunta para mim e para você, você está com Ele? Você nesse momento está em Cristo agora? Você acredita que todas as coisas, que a vida que você está tendo nesse momento, da sua forma de falar,
da sua forma de interpretar, da sua forma de entender as coisas. Você acredita que tudo isso que está em você, você confia realmente que Jesus está sobre a tua vida? Você acredita que do jeito que você está vivendo, você sabe que você vai para o céu ou você não vai para o céu? Então a Bíblia é a orientação. É nela que eu vou encontrar respostas que vai me dizer se eu sou ou não sou digno da aceitação de Deus ou pela misericórdia alcançar a salvação. É ela que vai me dizer se realmente eu estou preparado, se eu realmente estou alcançado pela bondade do Senhor, para entender que quando naquele grande dia, Ele vai chamar um povo que realmente se esforçou pelo seu nome, se esforçou pela sua palavra. Ele vai chamar um povo que, qual nós lemos aqui agora, um povo odiado. Por quem? Pelo mundo, odiado por até pessoas dentro da igreja, odiado por pessoas que não conhecem o seu ministério, não conhecem a tua chamada, não conhecem aquilo que Deus tem, os propósitos sobre a tua vida, e você passa a ser mal interpretado, odiado na casa de Deus. Mas uma coisa é certa, quem tem a perder e quem tem a ganhar é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, muito bem, vamos lá. Nós lemos aqui 1 João no capítulo 5, 18. Já lemos aqui que se somos nascidos, não temos como pecar. Se somos gerados por Deus, Ele conserva, eu conservo em Deus a santa palavra, me esforço. Por isso que a Bíblia diz, se esforça. Deus falou com Josué, 3 vezes, se esforça e tem de bom ânimo. Vamos ver aqui daqui a pouco esse versículo. Mas antes, João no capítulo 17. Versículo 15, a oração de Jesus foi uma oração muito profunda, que disse, não peço, Pai, que tires do mundo. Quem que ele falou? Ele falou com os discípulos que possivelmente, futuramente, a igreja que se formaria pelo amor do teu santo nome, mas que livre do mal. Ou seja, Jesus já estava intercedendo por mim e por você, e intercedendo pelos discípulos, e intercedendo por mim e por você, para que estivéssemos debaixo de uma proteção, debaixo de uma guarda do Senhor em nossa vida. Aí ele faz essa oração, não peço, Pai, que tire do mundo, porque deixa eles no mundo, deixa a igreja, você que diz que é a igreja, ele falou para o Pai, não tires do mundo essa igreja, não é a igreja do templo físico, a placa lá fora, não é isso não, isso é só um templo, isso é só um local para nos ajuntarmos, é só um local para estarmos adorando a Ele, é a igreja de Cristo, nascida pelo Evangelho da salvação. Então a igreja, que se dizemos ser igreja, Ele disse, não tire essa igreja do mundo, mas deixa ela no mundo, deixa caminhando no mundo, para que caminhe entre como se fosse o joio e o trigo, deixe os dois caminhando, deixe o bem e o mal andando junto. E naquele grande dia, o Senhor separará aquele que serve e aquele que não serve. Então, ele disse, deixe os dois caminhar no mundo, mas eu peço, Pai, para que os livre do mal. Então, eu fico pensando nessa hora, meus queridos, meus amados, que o Senhor Jesus, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e falando para o Pai ao nosso respeito, e falando para você que pertence a uma denominação, e dizer, Senhor, Pai, olha aquela denominação que está falando do nosso nome, do teu nome, guarda eles, livra do mal, não deixa o inimigo fazer morada, não deixa o inimigo tocar nas vidas, não deixa o inimigo fazer arruaça e embaraçar as pessoas, mas livra do mal. Olha que oração poderosa, uma visão futura, visão divina, visão abençoadora. Olha isso. E aí Jesus, ele fez essa oração para nos guardarmos. E eu fico pensando, irmão, todo dia o Senhor Jesus está ali, à destra do Pai, no seu alto e sublime trono, falando da igreja do Senhor, da sua igreja, sua amada noiva, aquela que está prestes ao grande casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele diz a sua palavra, Isaías do capítulo 54, versículo 17, o que está escrito? Está escrito, toda ferramenta
preparada contra ti não prosperará. É aquilo que eu disse, os odiados. Será que você aí que está na tua igreja, você pode dizer que você é odiado? Será que você pode entender nessa noite que você é odiado pelo mundo? Ou até por aqueles que se dizem irmãos? Mas a visão de Deus está em nossa vida. Ele nos dá discernimento de todas as coisas. Olha, continuando o versículo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti, em juízo tu o condenará. Esta é a herança do servo do Senhor, e sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Olha isso, irmão. Precisa dizer muita coisa? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele guarda aqueles que têm compromisso com Ele. Não é aparência, não é dizer que é. Tem muitos dizendo que é. Isso é fácil de se entender. Tem muitos dizendo que faz. Tem muitos dizendo que tem. Mas as obras do Senhor, é elas que vai dizer os meus frutos, os teus frutos diante do Senhor. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. E toda árvore, todo galho que está ali frutífero, aparente, ele é apedrejado, ele é cutucado, ele é judiado. E assim é o servo de Deus que está na presença do Senhor. Ele é apedrejado, ele é cutucado com a vara para tirar da presença, para tirar os seus ânimos, para te desmotivar. Mas o Senhor guarda tudo aquilo que lançou contra você, a malignidade das palavras. O Senhor trará o juízo. Todo aquele que não te ama, o Senhor trará o juízo. Todo aquele que professa palavras e julgamentos contra a tua vida, contra o teu chamado, o Senhor dará juízo disso. Então a obra de Deus é muito séria. Estar na presença de Deus é algo muito sério, é muito propício para a salvação. Muito bem, aí quando nós observamos isso, nós ligamos aquilo que o salmista orou em Salmo no número 64, versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. E disse, bem alto, em caixa alta, em letras maiúsculas, dizendo, ouve, ó Deus, a minha voz, a minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Olha isso, meus irmãos. Que oração muito propícia de alguém que estava pedindo para Deus uma súplica para que Deus ouvisse na hora da angústia, na hora da situação difícil. Ele falou, Senhor, em voz alta, um timbre bem forte, ouve-me, Pai. Eu rogo para que o Senhor possa ouvir a minha oração. Não é aquela oração que muitas coisas, que às vezes a gente ouve por aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. Não é essa oração. Ouve, Senhor, a minha oração. Possa contemplar as minhas palavras, para que eu venha estar livre do horror do inimigo, da forma destruidora do inimigo, mas que eu venha estar fortalecido pelo Senhor. Então ele estava acreditando nessa oração. Da mesma forma do Salmo 23. Senhor, entrego o Senhor, porque o Senhor é meu pastor, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é a minha justiça, porque o Senhor é o meu escudo, porque o Senhor me cuida, o Senhor é que faz eu prosperar. Não é as forças das minhas mãos, mas é o Senhor sobre as minhas mãos que faz prosperar todas as coisas. Olha o segredo da vitória, irmão. É o Senhor que faz eu ser abençoado. Aumenta a minha fé, porque eu quero estar debaixo da tua direção. Quero pedir para que o Espírito Santo me oriente e me ajuda a ter uma vida direcionada em agrado, em oferta a ti e oferta, primeiramente, a nós nos lançarmos. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. Não é só financeiro o pão sobre as águas, é vida, é lançarmos, Senhor, com humildade, com perseverança, acreditando, com amor, com empatia, e Deus vai te dar vitória nesses atos, e Deus vai cuidar de você nesses atos, e você vai ser uma pessoa cheia de Deus. Não estou falando de manifestação do Espírito de Deus. Não confunda dons proféticos com manifestação, mas eu quero dizer aqui nessa noite, diante desse versículo que nós lemos, quero dizer que vida com Deus é um diferencial.
Vida com Deus é aquilo que você mal fala e Deus vai lá e te atende. Aquilo que você mal pensou e Deus vai lá e te dá. Deus vai lá e te concede. Isso é vida com Deus. Vida com Deus é você manter o seu nome no livro da vida. Vida com Deus é você manter cada vez mais uma trajetória de aproximação, de intimidade com o Espírito Santo. Vida com Deus é você amar o seu próximo. Vida com Deus é você ser uma pessoa que está sempre aberto para ajudar. Vida com Deus é você ser recebido e receber. Vida com Deus é você acolher. Vida com Deus é você ser acolhedor. Isso é vida com Deus. Vida com Deus, ministerialmente, é você olhar para as pessoas. Vida com Deus é você ouvir as pessoas. Vida com Deus, para a gente fechar, isto significa você trabalhar com as pessoas. Tem muitas pessoas que perdem porque não sabem trabalhar com outras pessoas. Não aprendeu o que significa trabalhar com outras pessoas. Você não consegue proteger a outras pessoas dentro de uma guarda quando você está trabalhando com as pessoas ao teu lado, ao teu próximo. E muitas vezes, pela aparência, pela forma de falar, pelos trejeitos ou por cacuetes, você dispensa a pessoa. Isso não é coisa de servo de Deus. Isso não é coisa de quem diz que ama a Deus sobre todas as coisas. Isso não é coisa de quem realmente diz que tem palavra. Isso não é coisa daqueles que diz que tem Bíblia. Isso não é. Isso é uma vida de horror do inimigo. Aqueles que têm uma vida de horror do inimigo agem contra tudo isso que nós falamos de vida com Deus. E aí o Senhor nos guarda. Aonde? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Está escrito: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Olha aí, irmão. Glórias ao nome de Jesus. Olha, o Senhor é fiel. Eu preciso ser fiel com Ele. Ele não pode negar a si mesmo, mas eu posso porque eu sou falho. Somos falhos. Somos pessoas que estamos ao erro e ao pecado. Mas o Senhor é fiel. E Ele nos livra, nos conforta. O Espírito do Senhor nos conforta, o bálsamo de Deus sobre a nossa vida, e Ele nos guarda do inimigo. Esse 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que nós lemos, tem tudo a ver com a oração de Jesus, que nós falamos agora há pouco sobre aquilo que Ele disse: não quero, Pai, que o Senhor deixe a igreja no mundo e morra com o mundo, mas seja uma igreja diferente, seja uma igreja de poder, de mudança, de diferença. Quer fazer a mudança no teu bairro? Quer fazer a mudança na tua rua? Quer fazer a mudança na tua família? Seja unido. Muitas pessoas não querem a sua união, mas uma igreja unida, que tem o poder de mudar o bairro, igrejas, ministérios, precisa ser unido. Existe muita competitividade. A minha igreja é melhor do que a sua. Aqui é isso, aqui é aquilo. Sai desse horror do maligno e entre para o plumo da salvação, o plumo da aceitação e da comunhão. E você vai ver o que Deus vai fazer. O poder de Deus vai alcançar pessoas de uma forma poderosa. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Ele disse dessa forma, para a gente ir fechando. Da mesma forma, Josué no capítulo 1, 3 vezes Deus falou com ele. Vamos ver as 3 vezes? Josué no capítulo 1, versículo 6. Olha aí. Primeira coisa, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás o que esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Primeiro ponto, esforça-te. Ao segundo ponto, na sequência, 1:7, disse: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. E aí, para fechar, o versículo 1:9, não te mandei eu. Josué já estava tristinho, né? Aí ele disse: esforça-te e tem de bom ânimo. Sabe o que é isso? Deus animando, Deus guardando, livrando o homem de Deus para que não caia na mão do inimigo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é a mesma coisa que Jesus falou. Esforça-te e tem de bom ânimo. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós venceremos. Alguém disse para mim: Jesus venceu porque Ele era Jesus. Quanta falta de sabedoria pensar assim. Jesus era Deus e era 100% homem. E sobre Ele estava o Espírito Santo. E a igreja? Está o Espírito Santo.
Ficamos por aqui nessa noite, meus irmãos. O Espírito Santo não pode sair da nossa vida, não pode se afastar da nossa vida. Eu tenho poder, você tem o poder de fazer com que Ele afaste de nós. Mas quando eu quero que Ele continue em minha vida, eu vou trabalhar para que eu seja cada vez mais edificado pelo Senhor a todo instante. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos que estavam presentes aqui no chat do programa de hoje. Que Deus continue todos a ser abençoado pelo Senhor por abençoar esse projeto e essa obra. Só Deus para dar graça em abundância sobre a tua vida. Abençoe esse projeto, se inscreva no canal, dá aquele like abençoado para que Deus continue, a plataforma digital, o streaming, possa entender que esse programa é importante. Que Deus abençoe a tua vida, aos meus queridos irmãos, irmãs do Ministério Remanescente, Deus abençoe cada um, aos meus queridos irmãos em Nações Unidas, Deus abençoe, aos meus irmãos da comunidade dos Estados Unidos evangélica, Deus abençoe, aos irmãos do Canadá, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Só me resta agradecer a Deus. Quarta-feira que vem estaremos aqui para a glória de Jesus com mais um tema abençoado. Não perca, irmãos, coloque na tua agenda mais um tema abençoado para a glória de Deus. Estaremos aqui falando o que Jesus tem preparado conosco, se Deus assim permitir. Quarta-feira que vem, às 21 horas, ao vivo pela TV Sun News. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.